Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Olha só, retorno histórico e esperado, considerando um ativo financeiro e considerando também uma carteira de investimento. O retorno histórico de um ativo, ele é uma medida que indica o desempenho passado desse ativo ao longo de um período específico. O desempenho, tá? O retorno, quanto que aquele ativo ele gerou de juros, gerou de rendimentos. Então, olha só, uma pessoa comprou uma ação por R$ 100 no início de 2022. É um ativo financeiro. No final do ano, o preço dessa ação subiu para 120. O retorno histórico, portanto, dessa ação, para esse período, onde ela manteve a ação, seria calculado dessa forma, tá? Retorno histórico, o preço final dessa ação, preço final ao final desse período que a gente está considerando, menos o preço inicial, que foi o preço que ela comprou a ação lá no início de 2022. Isso tudo dividido pelo preço inicial vezes 100. Como é que a gente faz essa conta? É simples, tá? É só a gente pegar, então, os 120 menos os R$ 100 e dividir isso por 100. A gente vai ter aqui, então, um valor que ele vai dar 120 menos 100 vai dar 20. 20 dividido por 100, isso dá 0,20. E depois a gente multiplica por 100, uma vez que a gente colocou, então, dividido por 100 aqui. O retorno, então, dessa ação foi de 20%. É assim que a gente calcula o retorno histórico de um ativo e pensando aqui no caso de ações, tá? Considerando esse período que a gente viu. E o retorno esperado de um ativo? Eu falei do histórico, que é o que aconteceu até o momento. E daqui para frente, que é o retorno esperado? É uma expectativa futura calculada da média de ganhos ou perdas que se prevê obter ao investir em um determinado ativo financeiro. É uma expectativa, aqui eu não tenho uma certeza. O retorno histórico é uma certeza, é o que aconteceu no passado. Daqui para frente, é uma expectativa do que eu vou ter, e isso é dado pelo retorno esperado. Vamos considerar um investidor que está avaliando duas opções de investimento, investimento A e investimento B. Com base em suas análises, ele estima que o retorno esperado para o investimento A é de 10%, enquanto para o investimento B é de 8%. Essa projeção aqui, essas projeções, representam a média de ganhos que o investidor antecipa para cada opção. Como é que ele vai chegar nesse cálculo? Bom, existem ferramentas no mercado financeiro que vão trazer para nós uma expectativa. Eu poderia, por exemplo, considerar aqui a média de retorno do período passado como uma expectativa de retorno para o futuro. Mas tem outras ferramentas estatísticas que eu também vou ter que considerar, né, para avaliar o risco disso. Mas pode ser isso. Se, por exemplo, o meu retorno esperado para o ativo A é de 10% e para o B é 8%, eu espero que durante o próximo período eu vou receber 10% ou 8%. Significa que eu vou receber isso? Não, porque é uma expectativa. E além disso, eu não posso cravar que o investimento A é melhor do que o investimento B sem saber qual que é o risco associado, quais são as condições de liquidez, existe carência, não existe carência, qual que é o período. Então, existem ferramentas que eu tenho que utilizar para mensurar isso, são ferramentas estatísticas. Mas quando eu falo, então, só o conceito para a gente entender, de retorno histórico de um ativo, eu estou falando do passado. Ele me traz qual que foi o desempenho desse ativo no passado, considerando um período específico. E o retorno esperado é uma medida pro futuro, é uma expectativa do que eu acho que eu vou receber desse determinado ativo, mas claro, utilizando ferramentas para calcular isso. Isso para um ativo financeiro. E para uma carteira, porque eu também tenho o conceito de carteira de investimentos. Quando eu falo de uma carteira, eu estou pensando em todos os ativos financeiros pelos quais o investidor colocou o dinheiro dele. Então, a minha carteira poderia ser formada pelo ativo A, pelo ativo B, pelo ativo C. O retorno histórico de uma carteira, ele refere-se ao desempenho passado dessa carteira ao longo de um período específico. Tá? Então, eu vou calcular o retorno não de cada ativo separado, mas da soma de todos esses ativos. Tá? Ela é calculada com base nas variações do valor dos ativos que compõem a carteira durante esse período. Para calcular o retorno histórico de uma carteira, você somaria os retornos individuais de cada ativo
ponderados pela participação do percentual de cada ativo na carteira. Isso porque quando eu falo de uma carteira de investimentos, a não ser que o investidor ele tenha colocado sempre a mesma proporção, né? Colocou 4.000 aqui, colocou 4.000 aqui e 4.000 aqui. A não ser que ele tenha feito isso, eu vou ter diferentes valores para cada um dos títulos. E além do mais, a minha rentabilidade também vai ser diferente. É muito difícil eu ter exatamente os mesmos valores e a mesma rentabilidade para 3 ativos diferentes. Por conta disso, para eu conseguir ter um cálculo mais eficiente do retorno histórico dessa carteira, eu vou ter que utilizar da média ponderada, aonde eu vou levar em consideração qual que é a participação de cada ativo dentro da carteira. Vai ser o somatório, então, do retorno do ativo de cada ativo vezes a participação desse ativo na carteira. Isso é o somatório de cada um, e aí a gente tem o retorno histórico da carteira. E o retorno esperado é uma estimativa das médias ponderadas dos retornos esperados de cada ativo que compõe a carteira. Tá? A diferença aqui é que a gente está indo para o futuro. E aí um exemplo, só para a gente olhar como é que funcionaria o cálculo. Suponha que a carteira A seja composta por 2 ativos, ativo A e ativo B. Eu posso entender o ativo A como um CDB, posso entender o ativo B como uma LCI, por exemplo, só para a gente entender. A participação de A na carteira é 60%, ou seja, aqui em A ele colocou no CDB 60%, vamos trabalhar com 10 mil reais, ele colocou 6 mil. E aqui na LCI ele colocou então o restante, né? 4 mil. O retorno histórico para o ativo A é de 8%. E para o ativo B é de 5%. E os retornos esperados são 10% para A e 7% para B. Como é que eu vou fazer o cálculo? Bom, para o retorno histórico eu vou fazer os 8% que eu tenho aqui. 8%, lembrando, né? 8 dividido por 100, isso dá 0,08. Então, 0,08 vezes a participação na carteira. A participação na carteira é 6 mil de 10 mil, isso dá 60%. 60 dividido por 100, isso dá 0,6. Então, 0,8 vezes 0,6. E lembrem que é o somatório de todos os ativos que eu tenho na carteira. Esse é um ativo. Agora eu vou somar com o outro ativo, onde eu tenho 5%, vai dar 0,05 vezes a participação, que é 40%. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter que o retorno histórico dessa carteira é de 6,8%. Né? O ativo A, ele tinha uma rentabilidade de 8%, e o ativo B, ele tinha uma rentabilidade de 5%. O valor ficou mais próximo de 8%, porque eu tenho um maior peso no ativo A. Uma média ponderada, sem maiores dificuldades, tá? Eu também vou fazer a mesma coisa aqui para o retorno esperado. Eu tenho que 10% para o ativo A, enquanto que 7% para o ativo B. Como eu tenho mais recursos aplicados na carteira A minha expectativa de retorno esperado vai ser mais próximo de 10%, né? Vai dar 8,8% quando eu for fazer esse cálculo.